Fala pessoal, eu sou Lucas Lavra, professor de Física do RF Educação, e agora, nesse fim de semana, é teu segundo dia da prova do Enem. Tua prova de natureza, tua prova de física. Então vamos junto aqui revisar dois temas importantes para essa tua prova de física e que eu espero realmente que te ajude. O primeiro deles é dispersão da luz. Gente, o que é dispersão da luz? Dispersão é sinônimo de separação. Então, separação da luz. Então, a luz policromática branca, ela é constituída de uma infinidade de cores. Dentro dessa infinidade de cores, a gente pode separar 7 cores principais. A gente observa aqui, ó, de cima para baixo, a gente tem o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, violeta. No vácuo, todas essas cores têm a mesma velocidade de propagação, que é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, é a velocidade da luz no vácuo. Mas no meio material isso é diferente. No meio material a gente observa que cada cor dessa tem uma velocidade própria. E a gente observa a seguinte relação. Olha só, de baixo para cima, do violeta para o vermelho, a gente observa um aumento da velocidade. Então a cor vermelha é aquela cor que no meio material vai ter a maior velocidade de propagação. Então, se essa cor tem maior velocidade de propagação, ela também vai ter menor índice de refração. Lembra lá o que é índice de refração? Índice de refração é C sobre V. A gente tem uma relação inversa entre velocidade e índice de refração. A gente tem que aquela cor que tiver maior velocidade tem menor índice de refração. E aquela que tiver menor velocidade tem maior índice de refração. Então, a gente observa nessa mesma sequência que o índice de refração no meio material, ele vai aumentar no sentido inverso. Do vermelho para o violeta, a gente observa um aumento do índice de refração, sendo aqui o violeta a cor com maior índice. E aquela cor que tem maior índice de refração vai sofrer maior desvio. Mas, Lucas, eu não estou observando aqui nenhum desvio da luz. Observe essa imagem. Olha esse prisma. Eu tenho certeza que tu já viu na tua prova do Enem alguma vez um prisma caindo e acontecendo uma dispersão, uma separação das cores. Olha só, a luz policromática branca incide nesse prisma. Na primeira face já acontece essa separação, separa lá nas 7 cores principais. E na segunda face acontece mais uma vez uma separação para acentuar o efeito da dispersão. Observa que quem está lá mais embaixo é a cor violeta. Por quê? Porque aquela cor tem maior índice. Se ela tem maior índice, ela sofre maior desvio. E lá em cima a gente tem o vermelho. Olha só, o vermelho é a cor com menor índice, vai sofrer menor desvio. Beleza? Olha só essa questão. Essa questão conhecida, questão do Enem 2018. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luz vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Galera, fica fácil agora, não fica? A gente observa que aquela cor que sofre maior desvio é a violeta. Mas não tem violeta. Ah, mas o que é mais próximo do violeta? O azul. Então aqui quem vai estar mais embaixo saindo do prisma, olha, eu não estou dizendo lá no anteparo, estou dizendo essa que sai mais embaixo. Quem que sai mais embaixo? O azul. O azul sai mais embaixo, é o primeiro que sofre reflexão e vai ser jogado lá para cima. Só segue o raio. Beleza? E aquela cor que sai mais em cima do prisma é a que sofre menor desvio. Quem sofre menor desvio? O vermelho. Então é o vermelho que vai refletir mais lá no final do espelho e vai ser projetado mais embaixo no perfil do filme. Todo mundo entendeu, gente? Então como é que fica a sequência de baixo para cima no perfil do filme? Vai ficar o vermelho, o verde e o azul. Beleza? Bem tranquila essa questão, né? O segundo tema que eu trouxe aqui para a gente falar, uma revisão assim geral, uma revisão, na verdade, de certa forma até superficial, mas eu acho importante a gente ter essa ideia geral sobre determinados assuntos, que são os fenômenos ondulatórios. Galera, fenômenos ondulatórios. Primeiro tópico que a gente precisa lembrar quando vai estudar fenômenos ondulatórios
é aqui, ó, princípio de Huygens. O que que diz o princípio de Huygens? E é isso que tu tem que levar para a tua prova. O que que diz esse princípio? Esse princípio diz que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma frente de onda secundária. Isso parece meio abstrato, mas quando tu observa o desenho, olha só esse desenho. Tu observa o seguinte, que cada ponto da frente de onda, na verdade, a frente de onda, ela não é algo indivisível, algo único, mas na verdade ela é constituída de uma infinidade de pontos, e cada ponto desse se comporta como uma fonte secundária. Beleza? Essa ideia que Huygens trouxe facilita a compreensão dos fenômenos ondulatórios. Então, o primeiro deles que eu trouxe, difração. O que é difração? É a capacidade da onda de contornar obstáculos. Qualquer obstáculo? Não. Obstáculos da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. O que ele quis dizer bem aqui? Obstáculos da mesma ordem de grandeza. São obstáculos de dimensões próximas à dimensão do comprimento de onda. Então é isso que ele quis dizer. Então aqui o que é difração? Essa capacidade de contornar obstáculos ou orifícios. Vamos ver a imagem, a representação do que seria a difração. Então tá aqui. Olha só essa animação. Tu observa que vem lá da outra extremidade, a gente está vindo aqui uma frente de onda reta, né? Paralela a esse primeiro obstáculo, e que se ela fosse algo indivisível, algo único, que não pudesse ser quebrado, não fosse constituído de infinitas fontes secundárias, quando chegasse no primeiro obstáculo, ou ela não iria passar, ou iria passar apenas um pedacinho dela que encostasse no orifício. Beleza? Mas o que acontece quando a frente de onda encosta nesse primeiro obstáculo? Cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte secundária, e aí começa a ser projetada uma outra frente de onda que continua a seguir, atravessando o obstáculo, contornando o obstáculo. Então esse obstáculo passa a ser contornado por uma onda. É isso que é difração. A gente observa a difração no dia a dia. Quando eu estou aqui falando para vocês, bem aqui o Bruno que está aqui na minha frente, ele vai lá para fora da sala e ele continua ouvindo eu falar. Por que ele continua ouvindo eu falar? Porque a onda sonora que está sendo gerada aqui, que eu estou formando, que eu estou falando, ela consegue contornar o obstáculo debaixo da porta. E ele consegue ouvir lá do outro lado. Isso é difração. O Bruno nem está me vendo. A gente tem aqui uma parede separando. Mas ele consegue ouvir o que eu estou falando. Então isso é uma situação prática da difração. Beleza? O outro fenômeno que a gente tem seria a polarização. E o que seria a polarização? Seria a seleção de um plano de vibração da onda. Então observe essa imagem. A fonte de luz gera uma onda não polarizada. Ela é não polarizada porque ela vibra em diversos planos. Tu observa aqui no plano vertical, num plano aqui oblíquo, no horizontal, enfim, em diversos planos. Quando passa por esse cristal polarizador, tu observa que a fenda do cristal está na vertical. Então ele só vai deixar passar o plano na vertical. Então, quando passa, ele seleciona esse plano vertical de vibração, a gente diz que a onda passa a ser polarizada. E apenas o plano vertical continua. Tu observa lá no final um outro polarizador, mas esse polarizador está na horizontal. Ele só deixaria passar na horizontal. Como a gente tem uma onda na vertical, ela não tem como passar. Então, essa onda vai ser aniquilada. A luz não vai conseguir passar esse polarizador. Beleza? Então, observe esse segundo conceito. Duas polarizações perpendiculares entre si, ó, uma na vertical, outra na horizontal, aniquilam a onda. E outro detalhe bem importante, apenas ondas transversais podem ser polarizadas. Onda longitudinal, como por exemplo o som, não pode ser polarizada. Só onda transversal, como por exemplo a luz, a onda eletromagnética. Outro fenômeno seria a ressonância. E o que é ressonância? Primeiro, tu tem que entender que cada sistema tem uma frequência natural de oscilação. E quando um outro sistema passa a fornecer energia para este sistema, por uma frequência igual à sua frequência natural de vibração, de oscilação, a gente diz que esses sistemas entraram em ressonância. E o que ocorre quando esse sistema entra em ressonância? Esse sistema que está recebendo energia passa a aumentar a sua amplitude de vibração. Olha esse exemplo. A mulher ela começa a gritar em uma frequência igual à frequência natural de oscilação da taça. Então, essa taça vai entrar em ressonância aumentando a sua amplitude de vibração.
A taça é rígida, não vai aguentar, não tem flexibilidade e pode quebrar. Beleza? Então esse é um exemplo aí de ressonância. E, por último, uma ideia geral do que seria interferência. Interferência é a superposição de onda. Então, se tu vê na tua questão encontro de onda, superposição, isso daí é interferência. E olha só, quando a gente tem ondas que estão em fase, a gente determina uma interferência construtiva. E depois tudo segue como se nada tivesse acontecido. Quando as ondas estão em oposição de fase, a gente tem interferência destrutiva. Mas depois tudo continua como se nada tivesse acontecido. Olha só essa questão. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseadas na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de... Galera, olha só lá na questão como ele está falando. Ela está selecionando ou apenas ondas no plano horizontal ou apenas ondas na direção, no plano vertical. Ok? Então, isso é uma seleção de plano de vibração. Isso é um outro exemplo clássico aí de polarização. Outra situação que tu pode encontrar na tua prova é óculos escuro, óculos polaroide. Ele faz a mesma coisa, ele vai, no caso, polarizar a luz. Beleza? Então, aqui nessa questão dos cinemas, do óculos 3D, a gente tem um exemplo de polarização. Não pode ser difração, não está contornando obstáculo, não está contornando orifício, não pode ser dispersão, não está separando a luz, não pode ser reflexão nem refração. Beleza? Então, aqui tu observa que o polarizador só deixa passar, no caso, uma determinada direção, no caso, a direção vertical. E esse outro só deixaria passar a horizontal. Mas essa onda já foi polarizada, então ela é aniquilada. Então é desse jeito aqui que funciona o óculos 3D. Olha só, tu observa aqui representado por meio da cor, a gente tem a cor azul como se fosse a polarizada na horizontal e a cor vermelha polarizada na vertical. Tu observa que cada lente só deixa passar um determinado plano. Beleza? Olha essa outra questão. O pai, empurrando seu filho no balanço, conseguiu aumentar a amplitude de movimento do balanço, simplesmente impulsionando seu filho com a mesma frequência com que ele balançava, conforme ilustra a figura. Essa situação exemplifica o fenômeno da ressonância, do batimento, da interferência, da propagação, do reforço. Olha só como é uma questão conceitual. A gente tem o quê? Um sistema que fornece energia. Quem é esse sistema que está fornecendo? O pai. Ele fornece energia em uma frequência igual à frequência natural de oscilação do balanço, do filho no balanço. E esse filho começa a aumentar a sua amplitude de oscilação. Ele começa a atingir pontos cada vez mais altos, a amplitude vai aumentando do balanço. Então a gente tem um caso de ressonância. Beleza? Tranquilo, gente? Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é difração, refração, polarização, interferência, ressonância. Olha o que acontece. Tu tem aqui teu rádio, e esse rádio está imerso em uma infinidade de ondas eletromagnéticas, cada uma delas transmitindo uma informação de uma determinada estação, uma determinada onda eletromagnética, beleza? O que que tu faz? Tu mexe no teu rádio sintonizando, modificando a frequência de recepção, modificando a sua frequência natural de recepção, beleza? De modo que tu consegue sintonizar esse rádio com uma determinada faixa de frequência, de modo que ele vai entrar em ressonância com ela e transmitir o que ela está transmitindo no ar, beleza? Então, essa é uma outra questão de ressonância. A gente observa que ele passa a oscilar com uma frequência igual à frequência de uma outra determinada onda. Ok? Então, uma questão de ressonância. E é isso, gente. Muito obrigado.
Eu espero que todos vocês façam uma boa prova no domingo.